Oi pessoal, hoje estou aqui novamente para trazer outro assunto para vocês. Hoje eu vim falar sobre cirurgia plástica, mais especificamente cirurgia plástica de silicone nos seios, que foi uma cirurgia que eu realizei ano passado, cirurgia que sempre foi o meu sonho desde os 18 anos, né? Pra quem não sabe, né? A maioria não sabe, né? Eu tenho 22 anos, e então eu sempre guardei meu dinheirinho desde lá pra fazer essa cirurgia e consegui realizar meu sonho no ano passado. Então faz quase um ano que eu já fiz a cirurgia. Fiz com 21 anos ela, né? É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, né? Porque a minha ideia era fazer como se fosse uma conversa, né? Um bate-papo sobre isso. Peço perdão se vocês estiverem escutando barulho, porque tá uma ventania, fica batendo aqui a porta. Mesmo fechada, ela fica fazendo um movimento, né? Eu queria fazer de forma de bate-papo, mas as informações ficaram muito confusas. Então resolvi fazer um roteiro pra também não deixar nenhum detalhe de fora. E também assim, esse vídeo é mais referente à minha experiência com a cirurgia. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o passo a passo até você fazer de fato a cirurgia, né? Pra se programar, pra escolher de médico, pra ficar mais tranquila. Mas esse eu quero fazer um vídeo à parte, porque essa não é a primeira cirurgia, né? É a primeira cirurgia plástica que eu fiz, mas não é a única cirurgia plástica que eu fiz. Então, todas tiveram sucesso, então eu pretendo trazer esse vídeo pra ajudar vocês também. Até porque na época que eu fiz, eu pesquisei muito, assisti vários vídeos. Então eu acho interessante trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Então vamos começar. Então, quando tudo começou, como eu falei, com 18 anos, eu já tinha isso em mente, já conversei com minha mãe falou assim, se você guardar teu dinheirinho, eu ajudo você com pós-operatório e tal, mas você que vai ter que pagar a cirurgia. Então, desde lá eu já fazia estágio, né, e comecei a guardar meu dinheirinho. E ano passado, em maio de 2019, no caso, eu fiz eu fiz uma consulta com o cirurgião plástico, para tirar dúvidas, para fazer um orçamento, para me programar exatamente quanto que eu precisaria. Então eu fiz a consulta com ele, ele me passou os orçamentos e ele me deu duas opções de orçamento. Fazer em Curitiba, que é aqui perto da minha cidade, né, que eu moro no interior de Santa Catarina. Lá a cirurgia, né, anestesista, hospital, médico e o sutiã pós-cirúrgico ficaria 10 mil, ou seja, a cirurgia seria 10 mil reais redondinho. Aqui na minha cidade, se ele tivesse que se deslocar até aqui pra fazer no hospital daqui, porque a consulta eu fiz aqui também, né? Que os médicos, eles vêm fazerem as consultas aqui, né? Porque aqui, como é pequenininho, não tem nenhum médico daqui mesmo. E ficaria 11.950. Porém, se eu fizesse em Curitiba, eu teria que passar pelo menos 3 dias na cidade, porque eu não poderia fazer esse percurso de volta devido à movimentação. Poderiam abrir os pontos. Então, eu vi que ficaria elas por elas, assim, gastar com hotel, alimentação, então eu preferi fazer aqui na minha cidade. Eu fiz a consulta em maio, né, eu pretendia fazer com mais médicos consultas, né, até então eu não sabia quando eu ia fazer a cirurgia, eu queria mais ter várias opiniões, só que daí eu conversei com outras amigas, com colegas, enfim, que também fizeram consultas ou fizeram cirurgia, e eu vi que o médico ali que eu tinha feito era bom, assim, né? Eu pesquisei bastante sobre ele, vi se tinha alguma reclamação, se tinha alguma queixa, enfim. E senti confiança naquele médico ali, né? E resolvi fazer. A minha decisão de realmente fazer foi assim de uma hora pra outra, porque apesar de estar me programando muito tempo, eu não sabia quando eu ia fazer, se eu ia fazer 2020, 2021. Eu só queria ter um orçamento ali pra me basear quanto dinheiro eu precisaria guardar. Só que daí aconteceram muitas coisas na minha vida que fizeram eu tomar essa decisão. Assim, eu quero fazer, eu vou fazer, eu preciso fazer. Então, assim, eu ia me formar dia 11... Eu me formei, na verdade, dia 11 de agosto de 2019 e fiz a cirurgia dia 14 de agosto de 2019. Então, assim, foi uma loucura, assim, aquela semana na minha vida. Porque eu tomei a decisão, acho que 2 ou 3 semanas antes de realmente fazer a cirurgia. Então, depois que eu tomei a decisão de fazer realmente cirurgia, eu voltei lá no meu médico, ele me passou todos os exames pré-operatórios e todas as medidas pré-operatórias que eu precisaria tomar. Então, eu tive que fazer exames, eu fiz radiografia, fiz ultrassom das mamas e fiz exame de sangue, né? Não me lembro exatamente o que tinha no exame de sangue. Eu me lembro que eu fiz o exame uma semana antes e um dia antes eu fiz o exame de beta-HCG, que é aquele de gravidez, não é?
porque não pode fazer cirurgia grávida, obviamente. E também um dia antes eu fiz a consulta com o anestesista, que também é bem importante. Daí no bendito dia da cirurgia, né, eu tinha que estar lá no hospital às 7 horas da manhã. A cirurgia estava marcada às 9 horas, porque daí eu tinha que chegar, tinha que ir lá, né, ficar tranquila. O pessoal conversou comigo, o médico me marcou, me mediu. Nossa, a marcação demorou meia hora, assim, porque, nossa, ele foi bem atencioso, ele mediu com régua, tudo pra ficar tudo bem certinho, bem bonitinho. Ele realmente confirmou comigo, é isso que você quer, fica tranquila. Ele foi, sim, maravilhoso nesse ponto, né? O hospital também me surpreendeu, porque eu não conhecia esse hospital aqui na minha cidade, tudo novinho, tudo grande, tudo bonito, tudo limpinho, né? Eu tava bem tranquila. Vesti a roupinha lá da operação e fui pra sala de operação às 9 horas. Daí o anestesista me deu anestesia, né? Eu dormi, não acordei em nenhum momento da cirurgia. Eu acordei, era aproximadamente meio-dia, numa salinha lá, né? Que eles me deixaram até eu acordar, né? A enfermeira perguntou se estava tudo bem, enfim, né? Eu já vi que eu tava com aquele... com aquela contenção, com aquele peito enorme, né? Porque ficou bem inchado. Daí ela me levou pra essa linha lá onde minha mãe estava me aguardando, né? E daí eu tive que ficar em observação até as 5 da tarde. Então, assim, meio-dia, né? Fui liberada pra comer às 2 da tarde, só que eu não consegui comer nada naquele dia, só comi umas torradinhas. E fui liberada às 5 da tarde pra voltar pra casa. E, nossa, foi a melhor decisão que eu tomei fazer aqui na minha cidade, porque é muito bom você poder voltar pra tua casa, se você tiver, assim, no mesmo dia. Se você tiver a oportunidade de fazer na sua cidade mesmo, eu recomendo, porque a melhor coisa depois de uma cirurgia, você cansada, acabada, é voltar pra ter o aconchego. E assim, no dia que eu fiz a cirurgia foi tranquilo. Eu dormi, capotei, eu devia estar já sobre os efeitos da anestesia ainda. No dia seguinte também, eu não consegui comer muita coisa, assim, eu tava sentindo sensação bastante de peso. Eu não senti aquela pressão que o pessoal fala que sente de apertando o peito, assim. Eu senti só um peso, eu andava assim meio curvada, porque parecia que era muito peso. E daí na noite eu não senti nada, no dia seguinte nada. No outro dia, que seria na sexta-feira, que eu fiz na quarta-feira, na sexta-feira, eu senti um enjoo assim que nunca senti na minha vida. Eu fiquei o dia inteiro praticamente sentada com a cabeça erguida, assim, eu não podia ficar de pé, eu não podia deitar, porque parecia que ia voltar tudo. Assim, bem horrível. E daí, assim, eu não senti dor no pós-operatório, nada. Eu também tomei esse remédio bem certinho. Usei a contenção bem certinho. Fiz o repouso bem certinho. A única coisa que eu não cuidei tanto foi a alimentação. Porque eu não consegui comer nada até esse dia que eu fiquei bastante enjoada. No dia seguinte, eu devorei, assim, batata frita com bacon. Porque eu tava com uma fome que eu não sei de onde saiu. Depois dessa jacada, eu comecei a regular um pouco melhor minha alimentação. Esqueci de mostrar pra vocês. Cadê? Também. No dia que eu saí de lá, o médico me deu isso aqui. Pra quem eu não esqueci de comentar, né? Minha prótese foi da Polytech, que é uma marca alemã, se eu não me engano. Que ele me recomendou, né? Ele deu pra eu escolher, mas eu disse, se o doutor... Eu pesquisei um pouquinho sobre a prótese, né? Que é interessante. E vi que não tinha problema nenhum, e ok. E daí também, antes que eu me esqueça de comentar, né, a minha prótese foi perfil alto, que foi o que ele me recomendou, formato redondo e 380 ml. E eu achei que ficou perfeito mesmo. Por isso, assim, que eu adorei o meu médico, porque realmente ele fez do jeito que eu queria. E... onde que eu tava? Que eu comi bastante. Depois eu fui tomando bastante água, comendo coisas mais saudáveis. Claro, comi uma besteirinha ou outra, né? Fiz o repouso, eu tomei todos os remédios certinhos. Ele me recomendou ficar uma semana em casa, então eu fiquei o total de 8 dias em casa. Só que naquela época eu trabalhava bastante com o público. E daí eu voltei um dia a trabalhar e peguei uma laringite, não sei, que eu não consegui falar, porque minha imunidade estava baixa devido a anestesia. Então eu fiquei mais um tempinho em casa devido a esse outro problema, não a cirurgia, né? Porque eu não conseguia falar, não conseguia nem trabalhar. E... acabou me perdendo. Deixa eu ver meu roteirinho aqui. Enfim, daí os dias foram passando, né? Eu fiz os acompanhamentos certinhos. A maioria das cirurgias, acredito que tem esse
perfil de acompanhamento, que eu tive que depois de uma semana tirar os pontos. Eu tirei alguns pontos, não, eu tirei o dos axilas, porque junto com a minha cirurgia de silicone, ele me recomendou fazer uma lipo de axilas. Mas foi algo bem simples, assim, eu nem conto como uma cirurgia à parte, porque realmente eu tinha muita gordurinha. Ainda eu acho que eu fiquei, assim, com alguma coisinha, mas é porque eu pedi também que eu não queria ficar, assim, né, secona aqui, assim, né, porque eu acho que não combina, já que meu braço é mais gordinho, né, enfim, porque eu tinha muita gordurinha mesmo. Ele tirou esses pontos aqui da axila, que só foi uma incisãozinha aqui, e ele tirou um pouquinho do excesso de gordura. E daí aqui ainda não tava bem fechado, então eu retornei depois de 14 dias pra tirar novamente os pontos, mas aqui de baixo, né, eu tinha que trocar todo dia o micropor, né, passar álcool depois que eu tomasse banho, né, secar com secador, porque não podia ficar molhado, porque senão podia dar algum tipo de infecção. Acho que essa foi a parte mais chata do pós-operatório, não foi nem os remédios, foi cuidar desse bendito micropor. Eu tive que usar aproximadamente um mês no micropor, secar com o secador, deixar ele bem sequinho, passar álcool, aquele álcool antisséptico, né, que é aquele álcool mesmo pra passar em machucados, né. Enfim, o que foi mais chatinho foi esse primeiro mês, né. Depois eu podia, minha pele estava fechadinha, né, eu podia tirar o micropor, enfim, né. Eu tinha que passar, ele me recomendou passar bio-oil, eu já tava passando desde quando eu decidi fazer a cirurgia, né, o bio-oil no meu peito. Depois eu passava o bio-oil, eu não deixava um segundo sem bio-oil, eu passava, tipo, cerca de 5 vezes ao dia o bio-oil, eu tomava água, blá, 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 pra prevenir as estrias. Meu Deus. Porque eu sabia que eu tinha tendência a ter estrias, né, por causa do meu histórico familiar, né. A princípio, assim, eu não tenho, porque eu cuido bastante, né. Só que, depois, né, desse um mês, ali, 2 meses, um belo dia eu acordei, meu peito tava cheinho de estrias. E, assim, no momento não me veio na cabeça que era estria, porque eu pensei, deve ser alguns vasinhos, porque ficou uma coisa muito, ficou assim, tudo meio vermelho, assim, não sei. Não sei explicar, parecia uma alergia, um negócio meio esquisito. Daí eu nem me desesperei. Daí eu fui fazer o retorno de um mês. Não, 3 meses com ele, porque de um mês ainda não tinha as estrias. 3 meses com ele. Ele falou, meu Deus, é estria. Eu estava passando bio-oil, eu estava tomando água. Eu falei, olha, eu cuidei muito, só que meu histórico familiar já é de ter estria. A princípio, eu não me importei, porque eu sabia do risco de ter estria, né? E realmente estria não é algo que me incomode tanto, assim, né? E daí ele me passou um outro creme e um ácido, que eu estou com ele aqui, que eu também pretendo fazer um vídeo só sobre ele, que é o Vitanol A. Ou Vitacid, tem gente que conhece como Vitacid, né, que é o mesmo princípio que a tretinoína, né, pra as estrias. Daí eu passei todo dia aquela tretinoína, passei aquele creme, que era um creme caríssimo, que ele pediu pra eu passar. E realmente, ó, até aqui em cima tinha estria, ó, como ela já... Ainda eu tô em fase, né, de tratamento, que ainda tá... Porque, nossa, pra mim as cicatrizes, elas demoram pra ficar clarinhas, assim, tanto que ela aqui ainda não tá 100% clarinha, já faz praticamente 1 ano que eu fiz, né. E eu ainda estou tratando, ainda eu passo o Sai-Pele, né, da tretinoína. Quando eu terminar o tratamento com a tretinoína, eu pretendo trazer pra vocês todos os resultados, porque eu achei maravilhoso, maravilhoso o creme, que ele passou maravilhoso tudo. E assim, não me afetou essa questão muito das estrias, porque eu realmente achei que ficou algo muito discreto. Se fosse pra ver o custo-benefício de eu ter os peitos dos meus sonhos, assim, e tá feliz com a minha imagem pessoal, e as estrias, ou não ter estrias apenas, eu prefiro 1000 vezes ter feito cirurgia. E daí, assim, o médico foi super atencioso, ele até conversou com um amigo dele, dermatologista, porque ele falou que realmente deu muita estria, assim, que ele não tava esperando, pra ver o que podia ter acontecido, enfim. E outra coisa que também eu tava já esquecendo de comentar com vocês, que eu até anotei no meu caderninho aqui, foi que assim, um mês depois da minha cirurgia, um peito meu tava um pouco mais inchado, só que ainda dava pra perceber até por cima das roupas. É o peito esquerdo. E não desinchava, esse peito aqui tava ok, esse aqui tava inchado, né? Tanto que uma amiga que me alertou disse que parecia que tava mais evidenciado do que o outro, assim, né? Eu comentei com ele, eu tava tendo
parecia que era um princípio de rejeição da prótese. Só que assim, eu não me desesperei tão bem. Ele me deu um corticoide, um remedinho corticoide. Uma semana depois estava desinchado. Então assim, isso que eu digo, é sempre bom fazer acompanhamento, porque se eu não tivesse feito acompanhamento, não teria detectado isso tão cedo e eu poderia ter que retirar essa prótese aqui. Ele falou que também poderia não ser uma rejeição, e sim porque eu tava cuidando demais do meu pós-operatório, que fiz tudo certinho, eu não estava me mexendo, né? Então, como eu sou destra, o braço esquerdo pode ficar muito parado e não ter saído aquele inchaço daquele ponto. Ele disse que isso podia também ter acontecido. Porque assim, ou você não pode ficar fazendo exercício por pelo menos 40 dias. Foi essa a recomendação do meu médico. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, na época eu fazia academia, então eu tive que ficar 40 dias sem fazer nenhum tipo de exercício, caminhada, enfim. Depois desses 40 dias, ele me recomendou iniciar fazendo caminhadas leves, até pro meu corpo acostumar novamente ao ritmo, e depois ele me liberou ali mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses, a fazer academia, só que sem exercícios de braços. Apenas a partir do 3º mês que ele me liberou fazer exercícios de braço. Porém, eu conversei com a minha instrutora da academia, ela só me liberou depois de 6 meses, apesar de liberação médica, porque ela falou que ela já teve um caso de uma moça que houve deslocamento. Então, também, eu segui essas instruções bem certinho, apesar de, né, eu estar meio que sofrendo por não poder fazer exercícios para essa parte superior, porém, né, eu preferia do que ter alguma complicação. Então, é isso que eu digo, ter em mente de você poder ficar com todo esse pós-operatório, porque não é algo simples. Meu seio realmente só estabilizou depois de 6 meses de cirurgia, ele chegou ao formato final dele. Então, assim, você tem que ter muita paciência, muita disciplina, tomar todos os remédios, fazer todas as recomendações, secar bem o micropor, fazer os curativos, ter alguém ali com você, porque realmente, senão pode agravar e você ter o dobro de dor de cabeça, tá? Então, assim, nossa, passa um avião aqui em cima. Meu Deus, parece que na hora que a gente vai gravar, acontece de tudo, né? Enfim, todo isso em mente, você vai ter que fazer todo esse pós-operatório muito certinho. E o que mais que eu ia falar? Ah, lembrei. Fiquei um tempinho pensando que, assim, eu tive todas esses reveses, eu posso dizer assim, das estrias, da quase rejeição da prótese. Então eu tinha que estar muito bem comigo mesma, né, psicologicamente falando, porque tanto, né, fisicamente quanto a saúde, porque assim, algo, se você não estiver muito estável, muito seguro de si, muito com autoestima assim no nível adequado, isso pode te abalar. E tinham acontecido coisas no meu ano que realmente eu tava muito abalada. Quando eu fiquei melhor foi quando eu decidi fazer cirurgia, que foi ali que eu tomei decisão de uma hora pra outra, assim. E assim, realmente, faça a cirurgia quando você tiver com autoestima boa, quando você estiver de bem consigo mesmo. Não para ficar com autoestima boa, porque pode acontecer qualquer coisa. Assim, eu posso dizer assim, que fica bonito, fica lindo, fica maravilhoso. Mais ou menos desse tamanho aqui, né? Eu tô só com o sutiã pós-cirúrgico, não tô com bojo nada, né? Fica bonito, assim, não... Ah, e coloquei por cima do músculo também, então... Fica bonito, só que, assim, não fica 100% como um peito natural. Não fica. A principal coisa que eu vi que realmente não fica quando você deita, o peito fica no lugarzinho, ele não se espalha. Quando você deita em cima dos peitos de bruço, realmente você sente que tem alguma coisa aqui. E, assim, o choque de quando você acorda e te olha no espelho e vê você totalmente diferente, assim, parece que dá um bug na cabeça, por mais que não tenha nada no seu rosto, no seu corpo, mas se dá um bug na cabeça, se você não estiver preparado psicologicamente, porque inicialmente não fica bonito, fica uma coisa meio esquisita, meio inchada, meio disforme, assim, né, parece que é uma coisa só. Então, assim, você tem que estar muito bem com você mesma, e se desse estrias, eu tivesse com a autoestima baixa, tivesse mal, nossa, eu podia ter problemas maiores em decorrência disso, e também não faça porque outras pessoas estão pedindo pra você fazer, coisa que eu já vi acontecer. Faça porque você quer, porque você tem certeza disso. Enfim, né? Faça quando você se sentir bem, para você se sentir bem também. Não faça para outras pessoas se sentirem bem, ou quando você estiver mal, para você se sentir bem. Faça bem para
ficar bem. Não sei se tô falando besteira, devo estar falando besteira agora, né? Mas enfim, é isso que eu quis dizer. Que é pra você fazer quando você estiver bem, não para se sentir bem depois, alguma coisa assim. Porque eu acho que é a pior decisão que você pode tomar, sinceramente. Pela minha experiência, né? Enfim, como eu disse, é uma coisa que eu não me arrependo, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Assim, se você tem um sonho, guarda teu dinheirinho, né? Se você ainda mora com teus pais, fala com os teus pais, né? Veja tudo bem certinho ali, né? Se planeja, porque a gente consegue, sim, realizar nossos sonhos, né? Se a gente tiver disciplina, força de vontade, né? Se programar, se planejar, né? Não fazer assim, como eu disse, eu tomei a decisão de uma hora pra outra, mas eu fiz tudo bem certinho. Então essa é a dica, né? Que eu dou pra vocês e essa é a minha experiência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu ainda tô em fase de fazer o blog ali, tudo bem certinho, né? Mas eu já tô escrevendo os artigos sobre isso também, né? Pra deixar tudo bem explicadinho, né? Pra quem gosta de ler, não assistir vídeo. E espero vocês também no blog, eu vou ver se eu consigo já disponibilizar o link aqui embaixo, né? Se gostou, dê um like. Se quiser me acompanhar, né? Se inscreva no canal. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima.